Meu nome é Natália, eu tenho 27 anos, eu sou ativista pelos direitos dos animais. Eu virei vegana faz 2 anos e aí foi pouco antes de eu virar vegana que comecei meu ativismo e foi por causa do ativismo que eu virei vegana. Antes disso eu fui ovo-lacto-vegetariana por cerca de 10 anos. Eu não conhecia ativismo, não conhecia ninguém que era vegana e foi quando eu me mudei para São Paulo, conheci um grupo. Foi quando eu comecei a atuar com direitos animais em São Paulo e estou nessa ONG até agora, não exatamente ativa aqui em São Paulo, mas eu me mudei para Ribeirão. Lá em Ribeirão a gente abriu um grupo, a gente montou um grupo da mesma ONG e a gente faz atividade de rua, de trabalho de educação com as pessoas. A gente vai tentar começar a dar palestra em escolas, em empresas e para falar com as pessoas um pouco sobre veganismo e direitos animais. Desde que eu virei vegana, eu comecei a olhar para as pessoas de uma maneira um pouco diferente. Então, assim, o que eu achava necessidade, o que eu achava essencial, começou a mudar um pouco. Então, eu já era um pouco a parte dessa política de consumo exacerbado. Então, eu acho que quando eu me tornei vegana, isso ficou mais acentuado. Então, né, não comprar sem necessidade, e o que é necessidade até, né? Assim, comprar o mínimo possível e consumir o mínimo possível. Dessa relação que eu comecei a ter com o dinheiro, dessa relação que eu comecei a ter com essa coisa do consumo, começou a refletir em outras atitudes que eu considero políticas também, que é você se recusar a comprar qualquer objeto a menos que seja extremamente necessário. Então faz 2 anos que eu não compro nenhuma peça de roupa, calçado, qualquer coisa do tipo. Ao mesmo tempo você começa a conhecer pessoas que estão engajadas em outros movimentos políticos, em outros movimentos sociais, e aquilo começa a fazer mais sentido. Por exemplo, a postura que você tem em relação a outras lutas sociais, né? Racismo, homofobia. E a partir daí, tudo isso começa a te levar para um posicionamento político que hoje eu consideraria como de esquerda. Que na verdade é essa contestação, né? Da ordem vigente, do porquê que tem que existir rico, porquê que tem que existir pobre. Como ativista de direitos animais eu fiz muito mais coisas, né? Mais manifestações, mais protestos. Mas como ativista política, né? No ano passado eu estava nas manifestações de junho. Em julho eu acabei indo viajar, então eu fiquei fora até esse ano praticamente. Então assim, eu fiquei bem fora do que estava acontecendo na política brasileira. Fora fisicamente mesmo. Eu morei na Alemanha pelos 3 últimos meses, né? De janeiro a abril. E muitas pessoas falavam, que legal, vai ter a Copa do Mundo. E você vai explicar o que está acontecendo no Brasil e por que isso não é tão legal. E a TV lá fora começou a mostrar um pouco também da realidade brasileira, do que estava acontecendo. E essas pessoas com quem eu tinha conversado antes, elas falaram, nossa, olha, o que você falou está aparecendo na TV, está tendo despejo, está tendo, né, pessoas estão sendo atacadas na rua violentamente por causa dos protestos. E eles começaram a se posicionar mais favoravelmente ao que eu dizia. E agora, a Marcha das Vadias, né, que vai estar acontecendo agora, está começando agora, eu acho um movimento incrível, assim. Porque o feminismo, tem muita gente que ainda não entende que o Brasil é um país muito machista. Tem gente que ainda não acredita que o Brasil é um país homofóbico. E é justamente por causa disso que eu acho que é um problema. A gente não consegue combater aquilo que não é escrachado. Eu sei que votar é uma maneira que a gente pode tentar mudar alguma coisa. Mas eu também acho que um direito não deveria ser obrigação. Eu acho que esse é o principal motivo que me faz boicotar as eleições, é porque eu acho que votar é um direito e não deveria ser obrigação. É de não acreditar mesmo no sistema. Eu não acredito que o sistema eleitoral brasileiro funcione, eu não acredito que ele seja justo, eu não acredito que ele seja fidedigno, nada. Eu acho que a mudança vem sempre da base, né? Então, é educação, educação, educação. Então, assim, eu sou ativista pelos direitos dos animais na rua porque eu acredito que a educação vai fazer mudar alguma coisa. Quando eu vou falar com alguém sobre feminismo, eu acredito na maneira educação não violenta, que a gente chama, de conversar com as pessoas. E pra mudar, de verdade, eu acho que a gente tem que mudar as pequenas atitudes do dia a dia. Porque o brasileiro, não vou falar o brasileiro, parece um preconceito, vou falar a gente aqui porque é o povo que eu conheço. A gente é cheio de pequenas corrupções no dia a dia. Né? É aquele negócio do jeitinho pra pagamento no cinema, é aquele negócio da fila, aquele negócio de... Enfim, é uma série de coisas que a gente faz no dia a dia que a gente acha que não tem problema, porque a gente quer fazer. Só que isso numa escala maior, que chega no nível do político, por exemplo, que tá cheio de dinheiro na mão, ele vai falar, nossa, é muito dinheiro, se eu pegar um pouquinho não vai fazer mal. Então acho que a partir do momento que a gente mudar a nossa postura do dia a dia com essas pequenas corrupções, a gente vai conseguir mudar um pouquinho a realidade que está em volta, a gente vai começar a conseguir exigir políticos de melhor qualidade. Porque eu acho que hoje em dia não existe políticos de melhor qualidade no Brasil, não é porque não existem pessoas decentes, é porque a gente está sempre imerso em pequenas corrupções do dia a dia.